O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos numa nova semana que o Senhor reserva para cada um de nós, de trabalho, de convivência, de ensinamentos e aprendizados. Queremos poder ter na sua palavra a força e o alimento para podermos dar continuidade à caminhada da nossa vida. No Evangelho de hoje nós percebemos um gesto, dos tantos gestos bonitos que Jesus tem no Evangelho, que você percebe, você que nos acompanha diariamente, nos ensinamentos de Jesus, nos milagres que Jesus faz. Mas uma coisa aqui que talvez a gente não perceba quando lê o Evangelho de uma forma muito rápida, é que no início do Evangelho é claramente perceptível que Jesus está triste com a morte de João Batista, a tal ponto de que ele queria estar sozinho para poder, quem sabe, pensar no que aconteceu, com o seu primo, no que aconteceu com João Batista. Tanto quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas onde é que está o gesto bonito de Jesus? É que apesar da dor que ele estava sentindo pela morte de João Batista, mas ele percebeu que a multidão foi ao seu encontro, a multidão precisava dele, e ele foi capaz de poder superar-se, superar a sua dor, superar o seu sofrimento e ir ao encontro da necessidade daquelas pessoas. Ou seja, o que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos e irmãs, é que muitas vezes, diante dos sentimentos que nós temos, diante da necessidade realmente do luto, da tristeza, quando nós temos a oportunidade de poder nos superar, e nós nos superamos a partir do momento que vamos ao encontro do outro, nós temos uma outra forma de poder ver a nossa vida, uma outra forma de poder ver os nossos sentimentos. Então, olhar hoje para Jesus nesse Evangelho, meus irmãos e irmãs, é poder nos ajudar a pensar: Jesus se superou e ele quis superar-se, mesmo querendo ficar sozinho, afastado um pouco, para poder pensar na tristeza que ele estava sentindo pela morte de João Batista. Mas quando ele viu a multidão que precisava dele, a multidão que estava com fome e sedenta, ele então serviu aquela multidão. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, aprender de Jesus nesse gesto que ele fez no dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.